Presidente, senhores parlamentares, senhoras parlamentares, senhor depoente, deputado Alexandre Frota. Em primeiro lugar, pelo que nós vimos aqui hoje, talvez o Congresso Nacional não tenha nos últimos anos tomado uma decisão tão correta quanto a de instalar essa CPI. Essa CPI, e Vossa Excelência, deputado que veio aqui, poderão ter dado uma contribuição à democracia no nosso país que talvez demore muito tempo a nós termos outra semelhante. Aqui, menos do que investigar 2018, que é importante, e ouvindo um depoimento desse, a gente identifica como o Tribunal Superior Eleitoral é incompetente ou não é incompetente para chegar a isso que foi determinante para a campanha, para a resolução da campanha eleitoral do ano passado. Mas a importância é para o futuro. Talvez nem todos aqui tenham sido vítimas dessas milícias, eu já fui, outros foram. A gente sabe o que é que isso representa e qualquer um aqui, se nós não desmontarmos isso daqui para frente, pode ser vítima desse tipo de ação. Primeiro. A segunda constatação que eu faço é que o motor desse projeto político que está à frente do nosso país não são ideias, não são propostas, mas é uma coisa, é o ódio. É o ódio. Eu antes pensava que nós éramos as únicas vítimas do ódio. Mas observando o tratamento que é feito, que é dado a pessoas como o próprio Alexandre Frota, mas aí eu até fico calado, porque ele foi para o enfrentamento com esse grupo, ele rompeu, mas e no caso do vice-presidente que ele narrou aqui? E no caso do general Santos Cruz? E tantos outros? É o ódio, é a incapacidade de conviver com qualquer tipo de diferença de opinião, de ideia. Isso é uma constatação que nós temos que fazer e mostrar para o Brasil o que move o projeto desse governo, desse bloco político, é o ódio, coisa que não casa com o nosso país. Mas, presidente, eu queria colocar aqui, essa CPI, até pelo papel fundamental que ela tem que funcionar o tempo previsto pela Constituição. Não podemos aceitar qualquer tipo de interpretação de que agora em dezembro a CPI acaba. Nós temos que trazer todos esses atores aqui. Isso é fundamental para a democracia, é fundamental para o nosso país. E quero fazer uma sugestão. A julgar pelo que foi dito pelo deputado, existem 3 pessoas que poderiam entrar imediatamente na fila de depoimentos aqui. O senhor Bebiano, a deputada Joyce Hasselmann e o general Santos Cruz, que eu acho que são pessoas que têm credibilidade, inclusive, para virem aqui e confirmarem ou não as colocações do deputado Alexandre Frota e trazer novas questões. Mas a minha pergunta a Vossa Excelência, deputado, é a seguinte: essas milícias funcionaram na eleição e Vossa Excelência confirma que elas continuam funcionando. Sim, hoje em dia. Confirmo. Moendo adversários, principalmente, dizia o ex-senador Antônio Carlos Magalhães, que o pior inimigo é o último. E geralmente acontece exatamente isso. Mas eu lhe pergunto, porque isso é importante, inclusive, para podermos fazer cruzamentos fundamentais. É do seu conhecimento que essas milícias estejam sendo utilizadas ou foram utilizadas para atacar, por exemplo, o presidente da Câmara? Sim. Ou o presidente do Senado? Sim. É possível, nesse cruzamento, identificar Sim. que as coisas partem do mesmo lugar? Sim. Isso relatora, essa é uma coisa muito importante que está sendo dita aqui. Com certeza, o presidente do Senado e o presidente da Câmara devem ter
orientado as suas casas para fazer investigações e eles devem ter documentos que podem fazer. E eu pergunto, em relação ao Supremo, os ataques que o Supremo lhe recebeu... Também. Então, sinceramente, nós temos aqui uma matéria-prima extremamente farta para trabalharmos. E a última pergunta. Aqui, nesse processo de votação de várias coisas, nós nos lembramos aqui, Estatuto do Desarmamento, essa proposta de mudança do Estatuto do Desarmamento, reforma da Previdência, medida provisória de mudança da estrutura administrativa do governo, inclusive com a mudança do COAF, do Ministério da Fazenda, para o Ministério da Justiça. E aqui muitos, pelo menos senadores, não posso falar pelos deputados, mas muitos senadores ficaram fortemente impressionados, pressionados, influenciados no seu voto por isso, por esse tipo de ação e de milícia digital. Vossa Excelência confirma que essas milícias possam também ter atuado no sentido de fazer esse cerco ao Congresso Nacional para fazer valer determinados interesses de votações aqui nas duas casas? Sim, sim. Foi tentado diversas vezes. Todos nós sabemos disso. A pressão, como... Vou falar pelos deputados, muitas vezes se comportam pensando no que vai acontecer lá fora, na maneira como vai acontecer, por pressão externa, por pressão dessas milícias, dessas gangues virtuais, que tem esse comportamento que vocês viram aqui do embaixador, Sim. Que infelizmente não está aqui, saiu correndo com os seguranças dele e não ficou aqui para ouvir falar, né? Porque falar que é um escárnio, o convite, eu atendendo um gentil convite de vocês aqui, escárnio foi a tentativa dele de passar por cima de tudo e de todos e tentar se tornar embaixador, né, nos Estados Unidos. O escárnio foi ele falar que vai fechar o STF com um jipe e com um cabo, né? E quando ele me chama de caroneiro, ele está chamando todos os deputados que apostaram um dia no pai dele, né? Agora, eu acho que é melhor ser caroneiro do que fura-fila. Ainda, senhor presidente, eu queria perguntar se Vossa Excelência conhece a senhora Bruna Luiza Becker, que foi assessora no Ministério da Educação. O senhor tem conhecimento de que essa senhora também seja produtora de notícias falsas? Não conheço, nunca ouvi falar de Bruna Becker. Pois não. Eu tenho os nomes aqui que eu já ouvi falar e conheço. Posso lhe passar aqui. Ok. E por último, eu só queria aqui para respaldar o que disse Vossa Excelência, o senhor citou José Matheus Salles Gomes. Esse Sim. é assessor presidencial. Sim. Com um salário de R$ 13.623,33. Confirmo. O senhor Felipe Martins, com um salário de R$ 16.944,90. Confirmo. E o senhor Tércio Tomás, com um salário de R$ 13.623,33. Perfeito, confirmo. Ainda tem mais um Matheus, tá? É que a gente não conseguiu achar aqui. Não, o salário quem está confirmando é o nobre senador. Sou eu que estou confirmando o salário. Eu estou confirmando aqui a existência deles. É importante confirmar isso, Claro. porque Vossa Excelência fez uma afirmação gravíssima de que essas pessoas recebem dinheiro público e fazem para fazer esse tipo de ação. Ok, muito obrigado.